uma notícia de bastidores aí do grupo do Augusto, que o pessoal ficou animado com uma chance de conseguir reverter isso no sócio agora que saiu a fatura do Andrés. Mas não vamos esquecer que a gente já falou aqui, tá? Da parte do Andrés, a gente não tá de acordo. Agora vamos falar de como tá a situação do Augusto. Como é que tá a situação do Augusto? O que ele tá devendo pro Corinthians? O que saiu que o Ministério Público acatou, que tem esses 40 milhões aí que eles foram indicados agora a ressarcir o clube? Não vamos esquecer. Como é que tá o lado do Augusto? Como você disse, né? O Ministério Público ofereceu denúncia em relação ao Augusto e também a outras pessoas, né, do grupo político dele, e inclusive empresários, né, que são donos ali das empresas que foram usadas na lavagem de dinheiro, né, segundo as autoridades, para poder desviar a comissão dos reais intermediários, no caso do Edbet, até aquela empresa lá de agentes dos jogadores que as investigações apontam que tem vinculação com o crime organizado. Então, tá claro isso, que tem ligações com o crime organizado, essa gestão do Augusto Melo. Cara, tem indícios, né? Bastante indício, por sinal. Digo, claro, no processo. No processo, Eu olhei, assim, o relatório do inquérito e também recebi os relatórios internos da investigação, e ali me parece tudo muito claro como aconteceu. A polícia ela conseguiu desenhar muito bem o fato de o Augusto ele ter feito ali uma rede de apoio político para poder ganhar a eleição, e financiou isso e precisava pagar isso. E buscou ali o contrato da Vedbet para poder fazer parte desses pagamentos, usando a comissão, desviando essa comissão para poder chegar em algumas pessoas que ele buscou apoio lá atrás. Então, na verdade, não é que o Augusto ganhou alguma coisa desviando a comissão. Ele pagou os favores que recebeu. Ele tinha que dar para muita gente. Seria o pagamento, na verdade. Ele já tinha ganhado antes, porque o ganho foi a eleição, justamente. Chegar na cadeira. E talvez isso explique o fato de ele estar tentando tanto voltar a essa cadeira, né? Desespero, né? A cadeira de presidente é muito cara. Ainda, ela é muito cara, a cadeira de presidente do Corinthians. Você tem acesso a muita coisa. Você tem... Não é que tanta gente quer e não ganha nada, né? Pois é. Então, é uma situação que fragiliza muito o Augusto, né? Porque não tem como. Agora não é só um presidente denunciado pela polícia. Mas segundo ele, tem um complô da polícia contra ele. O que a polícia mais fazer, né? Eu vou pegar esse cara aí e vou ficar na dele, Tem um complô, né, Vitão, da polícia contra ele, que é uma coisa que é da renovação e transparência. A diferença do Augusto pro Adualib lá atrás, o que piorou no mundo, aquele momento tiozão, barba branca na minha época, é que eu sou de uma época que as pessoas torciam pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Santos, aqui nós estamos todos entre corintianos. Não torcia para dirigente, não torcia para renda, não torcia para... Então, assim, hoje as pessoas tinham preferências, né? Tinha a ala... Bom, o Adualib era Matheus, rachou com o Matheus e ganhou. O Andrés, um momento já foi Andrés e Adualib, rachou e ganhou. O Mário Gobi, que é renovação, foi candidato contra o Duílio pela oposição. E a vida segue. Agora, as pessoas torciam para o Corinthians. Votando num ou no outro, não tinha torcedor, Matheus EO, Poropopó Matheus, Poropopó do Ali. E agora as pessoas torcem para candidato, a pessoa é augustiniana, a pessoa é andresista. Então, assim, é uma coisa meio patética, né? Então a pessoa fica lá defendendo, se provar que a pessoa roubou, não estou dizendo em qual dos dois, qual lado roubou. A pessoa continua ali negando, porque ela torce. E o outro? Cara, foda-se o outro. É o Corinthians. Assim, mas isso é uma novidade na minha profissão, na hora de você cobrir e na prática. Porque as pessoas... Não há evidência que faça a pessoa que por exemplo, cara, eu sou corintiano, certo? Ninguém sabia, agora estou revelando, escondi isso a vida inteira. Escondi esse segredo. Eu nunca torci contra o Corinthians. Nem quando... O Paulo Nunes jogou no Corinthians, foi a maior vergonha da história desse clube, contratar a cena mais patética dos pelo Roque Citadini, que tá pra voltar aí. Tá querendo. Quem contratou foi o seu Alberto Dualib, coube ao Roque Citadini, que era vice-presidente, o ônus de ter que defender o indefensável. Que ele era o cara, sobrou pra ele a face, mas foi uma ideia do seu Alberto Dualib. Tudo bem, cara, mas ele pode chegar lá e falar, eu não vou falar isso, eu não vou. É que nem comprar o Paulo Barros pelas coisas da lei. O cara é a voz do assim, mas enfim, isso é de mesmo. Trouxe o Paulo Nunes lá, os pouquíssimos gols que ele fez, eu comemorei. Né?
achando uma aberração aquilo lá. Pra mim foi uma aberração, uma coisa indescritível, a coisa mais patética da história do Corinthians, né? É uma falta de amor próprio, uma falta de respeito institucional, uma coisa... É como pensar agora em trazer o maior anão do mundo lá, o goleiro da Inglaterra lá, o anão de 2,4 metros, o anão moral. Mesma coisa pra mim. Agora, assim, voltando agora, a gente tá lidando com pessoas, assim, se o Daniel comprovar, só ele, o único jornalista, conseguir lá 1000 provas contra o Augusto e publicar, ele vira o André Sanches encarnado. Ou o contrário, se ele fizer do Renovação, porque as pessoas não torcem mais pro Corinthians, cara. A pessoa pode ter preferência, óbvio, todo mundo tem preferência, gosto, se você tem quem eu votava, quem eu acho melhor, isso é humano. Mas a pessoa saber que existe e torcer para não ser publicado, ou ficar bravo com a verdade, com quem traz a verdade. É uma coisa seguinte, fake news que tem um monte. Aí você fica puto. Mas a polícia é da RT. Então, chega nesse grau de loucura, cara. O grau de loucura, assim, é um grau de insanidade, né, cara? Isso é uma novidade dos tempos modernos. O nível de estupidez que saiu da superfície, assim, isso é uma novidade que não existia. Problemas, desde a fundação tem. Roubo, é do ser humano. Onde tem dinheiro, poder, tem trambicagem, tem traição, tem problema. Desde o Big Bang, ou para quem acredita em Adão e Eva. Mas enfim, cada um no que quiser. Mas assim, a grande novidade que prejudica o nosso trabalho e não prejudica o trabalho mesmo, mas que traz, algumas pessoas desistem de fazer, bloqueio e xingar, porque as pessoas não querem mais a verdade. Eles querem que você seja instrumento de divulgação do que ele quer. E vai a merda. É isso. E, por exemplo, para você escapar de um balaio desse, que pode dar muita confusão, comprar um negócio ali errado, vai na Lead Travel, meu amigo. Vai na Lead Travel, sem estresse, que simplifica as viagens da sua empresa. Quero saber se o cartão corporativo meu vai cair de maneira inteligente, tá? Com um time de especialistas para garantir o controle sem estresse para sua equipe. Chega de surpresa, não vai cair nada em cartão corporativo, ninguém vai superfaturar nada, não tem como. É o contrário. Vai na Lead Travel para você fazer a sua viagem corporativa aí com maior eficiência e o menor custo, 100% seguro. leadtravel.com.br, tá em todas as postagens aqui do Deus Zebra também. Bom demais. As redes sociais da Lead Travel para você entrar lá, se informar e não ter surpresas aí na sua viagem corporativa aí, para os seus eventos, para os seus funcionários. Vai na minha que você não vai se dar mal. Isso. Caramba, não acaba isso, né? Esse papo, velho, é terrível. Não vai acabar isso, né? Ou vai acabar? Não, na verdade piorou, né? Isso que o Vitor tá falando... Piorou, é foda. Sim, porque isso que o Vitor tá falando, em parte, o próprio clube nos últimos anos já vinha fomentando, né? Com essa aberração que eu penso, que é a personalização das redes em torno de políticos. Então, desde, por exemplo, quem não se lembra dos memes do Duílio? Que as redes sociais do próprio Corinthians fomentaram muitas vezes, trazendo ali, exaltando a imagem dele pessoalmente como presidente, ao invés de exaltar o clube. Então, porque o Duílio está trabalhando, e aí memezinho dele trazendo as contratações no carro e tal. Mas era algo mais amador, com parte de quem apoiava. Era quase uma ironia, uma brincadeira, no estilo do Alexandre Matos. Sim. Concordo com você que é errado, tá? Só tô dizendo que o nível era quase... Era bem menor, né? E aí algumas páginas, torcedores acabavam entrando nessa onda, mas era algo meio amador. Só que o Augusto, ele deu um passo além nisso, né? Ele institucionalizou e ele profissionalizou esse esquema de apoio nas redes sociais, trazendo pessoas para dentro do eleição, clube. desde o processo eleitoral. Né? Sim. Banalizou essa questão do termo milícia, né? Então, hoje em dia, virou quase... Realmente, pessoas do digital, de canais, de blogs, foram muitas trabalhar dentro do Corinthians, né? Foram. Institucionalizou de forma os influencers, oficial. Né? Pra caramba. Você ia na Arena Influencer pra caramba, com milhões de seguidores lá. Tipo, muito normal isso, né? Não, mas o que é bizarro nesse processo que o Daniel fala é o seguinte, que aí é a nossa área, né? O apoio, porque o mundo mudou, né? Eu tô falando de política, porque hoje eu realmente estou muito feliz, mas assim, desde 2018 mudou a forma de fazer política. Não tem mais horário eleitoral gratuito, rede social, virou uma terra de ninguém, o mundo, com lei, sem lei, a favor ou contra, virou. E o Corinthians, a última eleição,
até porque o torcedor hoje tem acesso direto, não passa por esse filtro que a gente faz, e nem todo mundo faz, a eleição foi muito fomentada em cima disso, divulgação aqui e lá. O que aconteceu é o seguinte, o Duílio fez uma coisa que eu acho uma aberração completa, conheço muita gente, não conheço muita gente, conheço todo mundo que trabalhou, o Daniel também com certeza, na assessoria do Corinthians na época do Duílio, como conheço de agora, você lida com assessores de imprensa, com equipe de comunicação, não importa quem seja, ele fez um Roda Viva, foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha profissão, que é o seguinte, uma coisa é o seguinte, eu vou dar uma entrevista coletiva, eu, Vitor Guedes, não sou importante para dar entrevista coletiva, né? Vou dar uma entrevista coletiva, eu falo assim, eu vou dar entrevista para a Folha, para o Estadão, para o JT, para a Globo e para o Deus Zebracast. Mas aí, o Deus Zebracast, a Folha, o Estadão, decide quem é o repórter. Não, ele convocou quem ia fazer a pergunta, não. Não foi assim, eu vou fazer um Roda Viva, mas quem vai me perguntar, e chamou lá o Salazar, que é meu amigo, chamou 5 repórteres lá, fácil, mas eu não tô criticando as pessoas que foram, tá? Eu já até disse isso, se eu sou convidado, eu não vou. Porque se ele convida o meu veículo, eu vou. Porque uma entrevista, desde o Palaia do Palmeiras que fez a auto-entrevista, eu não vi algo mais absurdo. Que é alguém fazer entrevista e escolher quem vai fazer as perguntas. Isso era ridículo. O que fez aí era muito fechado ao ponto do cara escolher quem vai fazer perguntas. Isso aconteceu uma vez só. Não era rotina, mas era bem fechado. Era bem fechado. Aí o Augusto, o problema do mundo é o tal do bom senso meio termo. 200 pessoas fizeram campanha de forma descarada para ele, blogueiro, tal. Aí você ia na coletiva, tinha 38 perguntas, 30 de canal que não tem filtro nenhum, de pessoas que apoiavam ele de forma descarada. Assim, então, virou uma entrevista coletiva, virava quase um diário oficial, só que assim, sem ser mínimo preparo jornalístico de independência, de linha editorial, seja mais torcedora mesmo, ou menos torcedora, mas algum crivo profissional. Sim. Então virou um circo. Então nós saímos de um momento patético, que é o cara escolher quem faz a pergunta, para um momento que virou quase o Esporte Clube Augusto Paulista. Né? Ele fundou nunca antes da história desse. Assim, é uma coisa. Tem coisa boa vindo aí. Tem coisa boa vindo aí. Não, acabamos de chegar. Assim. Tem coisa boa. Não, assim, o Augusto Melo, já que eu falei de política aqui, ele tem um problema, assim. Eu me dou bem com o Augusto e me dou bem com assim, como jornalista, os dois. Se eu ligar agora para o André Strans, se ligar agora para o Augusto, os dois me atendem. Tudo bem, mas isso. Não, é o seguinte, nenhum dos dois hoje me deram um erramos. Você publicou isso aí. Então, assim, me atende. Não, o Augusto já deu, porque todo mundo fala tá errado. Não, mas assim, eu nunca tive que dar um erramos ou pedir desculpa, fazer uma nota dizendo que eu publiquei não é verdade. Que isso, o cara te xingando ou não, você tem respeito profissional quando o que você publica se prova. Eu tenho uma teoria que hoje em dia não funciona muito pra mim, mas eu mantenho ela, que eu prefiro não dar 10 furos do que dar uma barriga. É uma linha que eu adotei. Até porque o furo durou de 1 minuto. Você pega... É verdade. A barriga fica eternizada. Então é um jeito que eu gosto de trabalhar.